Olá, colegas da UFES, eu sou Estela, analista de tecnologia da informação. Estou aqui para compartilhar com vocês o Polari, que é o sistema que vai dar todo o suporte para o PGD na nossa instituição. Esse curso é de uma parceria entre o STI e a CECAS e nós vamos abordar um pouquinho da história do Polari, e depois vamos realmente dar uma navegada no sistema. O Polari é o sistema que materializa o PGD, porque sem um sistema ficaria muito difícil fazer a gestão do PGD na nossa instituição, tá? O Polari, ele foi desenvolvido pela UFRN, tá? Universidade Federal do Rio Grande do Norte, fomentado pelo MEC, certo? Nós tivemos a primeira implantação dele aqui no ano de 23 e agora, recentemente, em 25, foi atualizado, nós atualizamos a versão do Polari e é essa versão que nós vamos dar uma olhada hoje, tá? Importante saber que o Polari, ele está integrado com o SIG-RH, certo? Como é essa integração? Então, nós vamos utilizar o mesmo usuário, a mesma senha do SIG-RH e o sistema Polari, ele nos conhece como servidores. Outra coisa importante é saber que o Polari, ele funciona basicamente com dois atores, né? Que é o perfil do chefe e o perfil do servidor. Então, vamos dar uma olhada nisso, principalmente no conceito. Antes da gente ir para a tela de sistema, vamos entender como funciona o Polari. Então, pessoal, vamos entender primeiro, né, analisando esse diagrama, tá? Porque às vezes a gente ir para a tela de sistema, a gente se perde um pouco entre telas e telas. Eu acho importante a gente entender o funcionamento, o que está por trás daquelas telas. Tudo começa com a chefia imediata. A chefia imediata, no momento em que começar o período de planejamento, né, que vai ser estabelecido, obviamente, pela PROGEP e pela coordenação CECAS, o que é o correto é que esse chefe, ele faça um cadastro de um plano. Esse plano gerencial, de uma forma sucinta, ele tem que conter antecedência para se convocar um servidor que esteja no PGD no formato teletrabalho, ele tem que saber cadastrar os momentos em que ele pode contatar esse servidor que está no teletrabalho, ele vai ter que cadastrar as atribuições da unidade, né? Quais são os processos de trabalho e atividades desse setor. Então, esse é um trabalho da chefia. A chefia deve preparar o sistema com essas informações uma vez por ano, tá? Depois que o chefe fizer esse cadastro, ele submete esse plano gerencial para a chefia superior. A chefia superior vai homologar esse plano. A partir daí, o servidor vai poder fazer o plano individual dele. É no plano individual que o servidor vai colocar a modalidade do trabalho que ele vai aderir, né? É um PGD presencial? É um PGD teletrabalho? É um PGD híbrido? Então, o servidor vai colocar essas informações. Ele vai enviar esse plano individual para a chefia imediata dele, a chefia imediata vai homologar e, a partir daí, o servidor vai cadastrar suas entregas ao longo do ano, né? O que está se preconizando é que o plano gerencial, o plano individual, sejam anuais, tá? E a partir do 5º dia útil de cada mês, o chefe vai homologar as entregas que esse servidor fez ao longo do mês. Então, essa é uma visão geral de como o Polari funciona. Nos próximos slides, nós vamos entender cada etapa dessa. Então, vamos entender com um pouco mais de detalhes como que se cadastra esse plano gerencial, que é cadastrado pela chefia. Então, isso é importante para o chefe que tem que ficar mais atento a esse diagrama, tá? Para ter o entendimento de como ele vai interagir depois no sistema.
quando a gente for para a tela do sistema, a gente já vai ter entendido esse fluxo. Nós vamos nos ater apenas na tela, no cadastro de uma informação. Então vamos lá. Chefia, período começou, período de planejamento começou, tá? Possivelmente isso vai ser feito ao final de cada ano, para que a gente possa planejar o ano subsequente, né? Então é importante que o chefe adicione as regras, né, de contato com sua equipe. O sistema vai absorver essa informação, né? Qual é o período mínimo, né, para se convocar um servidor a trabalhar no presencial, né? Qual é o tempo de resposta que esse servidor tem para responder um contato? Então, o chefe precisa falar com o servidor que está no PGD. Então, ao disparar uma mensagem para esse servidor, né, independente dos meios de comunicação que sejam estabelecidos, quanto tempo esse servidor tem que dar uma resposta? Então, o chefe vai estabelecer isso. São regrinhas básicas para que tudo funcione bem no PGD, né? O chefe também tem que adicionar as atribuições das unidades. E isso a gente vai ver depois lá na tela, que a gente tem uma sugestão, mas entendam, sugestão, que se coloque as atribuições com base na finalidade, né, dessa unidade que consta no regimento. Então, se a sua unidade tem regimento, recomenda-se que usufrua dessas finalidades que já estão no regimento. Não precisa inventar outra informação, tá? Vai adicionar também processos de trabalho, que aí são as competências. Pode-se também se apropriar como sugestão das competências que estão no regimento. Então, quais são as competências da sua unidade? Quais são os processos de trabalho que a sua unidade desenvolve, tá? Unidades que têm o mapeamento dos seus processos de trabalho já feitos podem usufruir deles também, certo? Nós vamos ver isso na tela do sistema, tá? Adicionar, então perceba que isso vai descendo no nível de atribuições, processos de trabalho, atividades. Então a gente vai descendo nos vários níveis para ter cadastrado no sistema o que é que aquela unidade trabalha, quais são as entregas de trabalho que ela vai fazer mensalmente, tá? Então o chefe também vai adicionar as atividades. Aquela atividade é complexa? Aquela atividade, qual o nível de complexidade? Então o sistema vai solicitar essa informação, tá? E se aquela atividade ela pode ser feita no teletrabalho ou só presencial, a depender da natureza da atividade. Então, gente, chefe, muita atenção nesses cadastros. Esse cadastro, ele vai definir se o PGD na sua unidade ele vai andar bem ou não, tá? E vai submeter esse cadastro para uma chefia superior. Vamos agora entender um pouco mais como o servidor faz o cadastro do seu plano individual, né? Muita atenção, servidor. Aqui também está toda a riqueza de como vai ser o seu PGD. Qual é o pré-requisito para o servidor fazer o seu plano individual? Precisa que o chefe já tenha feito o plano gerencial. O plano gerencial deve estar pronto e homologado. A partir daí, o servidor vai começar a cadastrar o seu plano individual. Então, quais são as informações básicas para esse plano individual? O servidor vai fazer isso uma vez por ano, então o sistema vai solicitar essa informação de que ano é esse plano, né? E que equipe você pertence. Esse campo equipe, vocês vão ver no sistema, que é um campo aberto, né? Que você pode colocar o nome que você quiser para a sua equipe, tá? Importante selecionar a sua modalidade de trabalho, né? Sempre lembrando que isso é acordado com sua chefia. O servidor não vai chegar lá e colocar a modalidade de forma aleatória. Isso foi conversado com o seu chefe, tá bem? Nós vamos ver isso na tela do sistema. Vai adicionar a vigência do seu plano, que deve ser sempre com cobertura anual, né? Então, se a gente está fazendo isso em janeiro, a gente vai colocar uma cobertura que vai do começo do ano até o último dia do ano, certo? Quais são as modalidades que o servidor vai colocar no sistema? Ele vai optar por o presencial, o teletrabalho ou o híbrido, que é a mistura do presencial com o teletrabalho, tá, gente? Colocando o presencial, o que o sistema vai nos cobrar? Ele vai cobrar que se adicione o horário de trabalho.
Então, se eu aderir a um PGD presencial, o sistema vai abrir para o servidor colocar o seu horário de trabalho por dia e por turnos da semana. Se optei por um teletrabalho, então o sistema vai me cobrar que informações? Já não mais o meu horário de trabalho, e sim a minha disponibilidade para contato, certo? Que recomenda-se que seja a mesma do horário de funcionamento da sua unidade. A sua unidade não vai funcionar de 8 às 18 e você vai colocar que deve ser contatado 11 da noite. Isso gera um transtorno no andamento das atividades, certo? E se o servidor adotar a modalidade híbrida, que é um pouquinho presencial e um pouquinho teletrabalho, obviamente ele vai ter que preencher as duas informações, tanto do seu horário de trabalho no presencial e no teletrabalho, como também a sua disponibilidade de contato, que vai ser usada nos momentos em que ele estiver no teletrabalho. Então isso é o núcleo do bom funcionamento de um PGD. A partir daí ele vai enviar para homologação, o chefe vai analisar, né, e vai homologar. A partir do momento que esse chefe homologa, o servidor, ao entrar no sistema, aparece para ele um termo de ciência e responsabilidade que deve ser assinado. Assinado no sistema com um tique, nós vamos olhar isso logo mais. Vamos agora entender um pouquinho o cadastro das entregas. Para que o servidor possa cadastrar suas entregas, que é na verdade isso que vai acontecer ao longo do ano todo, é essa atividade, é esse cadastro que o servidor vai estar mais familiarizado, né? Para que isso aconteça, obviamente, foi preciso que o plano individual seja homologado e o termo assinado para que possa começar a cadastrar as entregas no sistema. Para que isso aconteça, na tela do cadastro de entregas, o servidor precisa selecionar de que processo de trabalho eu vou fazer uma entrega, né? E que atividade está relacionada à minha entrega, certo? Ele vai precisar adicionar um título para a entrega dele, né? Dizer qual é o assunto, qual é o prazo dessa entrega dele e a situação que essa entrega está. Normalmente a gente inicia uma entrega com ou prevista ou já colocando ela em execução, certo? Interessante que o sistema vai permitir que se cadastre subtarefas, né? Então a gente poderia ilustrar aqui, por exemplo, se a equipe do departamento pessoal, né, estiver trabalhando com uma aposentadoria, então é possível que a atividade seja efetuar uma aposentadoria ou tratar uma aposentadoria de um servidor. E quais serão as subtarefas? Para que se entregue pronto uma aposentadoria de um servidor, muitas tarefas menores devem ser cumpridas, tá? Então, se o servidor desejar trabalhar nesse formato no sistema, ele vai adicionar subtarefas. Se não, ele não é obrigado a adicionar subtarefas, certo? E ele aí adiciona a entrega dele e com isso a entrega está cadastrada. Dando sequência, agora com foco maior no chefe, né, que essa é uma atribuição da chefia imediata, é a homologação e a avaliação das entregas, que nessa nova versão do Polari precisam acontecer até o 5º dia útil de cada mês. O chefe precisa homologar e avaliar as entregas do mês que foi encerrado, do mês anterior, tá? Chefe, como vocês fazem isso, né? O chefe só vai visualizar entregas já finalizadas, com status finalizada. Então, se o servidor não finalizou sua entrega, o chefe não consegue visualizar aquela entrega para poder avaliar e homologar, certo? Então, o chefe, ao entrar no sistema, vai selecionar o servidor que ele quer homologar e avaliar. Ele vai fazer isso para cada servidor da equipe dele. Vai analisar justificativas, porque quando o servidor está cadastrando suas entregas, ele pode eventualmente cadastrar uma justificativa de um prazo que não foi cumprido e aí aparece para o chefe para que ele possa homologar essas justificativas. Mas podem não existir justificativas, tá? Não é obrigatório que existam. Existindo, o chefe homologa justificativas. Na sequência, ele vai analisar as entregas finalizadas, tá? Então, todas as entregas finalizadas vão aparecer para o chefe e ele vai analisar. Qual é a situação que o chefe
deve colocar ao analisar essas entregas. Entrega por entrega, ele vai colocar a situação de homologado ou negada ou que necessita de uma correção. Então, aquela entrega executada pelo servidor vai ganhar uma dessas 3 situações. Se for homologado, acabou aí o processo. Ela fica com status de homologada. Se ela for negada, é preciso que o chefe adicione o motivo. Por que essa entrega está negada pela chefia? E se necessitar de correção, o chefe vai inserir o novo prazo, o motivo por ele estar solicitando essa correção nessa entrega, e isso volta para que o servidor possa efetuar os seus ajustes. E depois disso, o servidor deve novamente finalizar para o chefe poder enxergar essa entrega. Na sequência, o chefe vai avaliar essas entregas desse servidor ao longo desse mês, certo? Essa nota, na verdade, consiste em estrelinhas. Se o chefe der de 1 a 5 estrelinhas, vai ser preciso que ele justifique, porque ele está dando de 1, 2, 3, 4 ou 5 estrelinhas para esse servidor. Ele vai dizer o motivo. Como também, se ele for por outro extremo, se ele der 10 estrelas para esse servidor, ele também vai ter que dizer o motivo de estar dando 10 estrelas, certo? Se ele ficar entre 6 e 9 estrelas, não é necessário dizer o motivo, tá bom? E com isso, ele finaliza a avaliação. E isso acontece sempre no começo de cada mês e é importante que isso aconteça.